Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Sempre aqui na Nova Brasil, o professor Fábio Galo, que é professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, especialista em finanças pessoais. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui. Vamos falar de que forma a eleição, mas não a municipal, a presidencial lá nos Estados Unidos está agitando o mercado financeiro e mexendo com os nossos investimentos? Sim, as últimas semanas, né, Michele, trouxeram um tom dramático, né, para as eleições presidenciais norte-americanas, né? O atentado sofrido por Trump, a desistência de Biden, o lançamento da pré-candidatura da Kamala Harris agitaram todo o mercado. Até pouco tempo, as apostas eram acerca do... Você já viu esse termo, Michele? Trump Trade? Já ouviu isso? Eu ouvi vagamente aí, mas eu tinha ouvido, na verdade, o risco Trump, mais, assim, o Trump Trade não muito. Trump Trade é um termo usado no mercado para qual o impacto trazido para o mercado financeiro de uma possível vitória, né, do Donald Trump, alavancado até por esse desastre do Biden no debate aí no mês passado, né? Mas como a desistência do atual presidente para a corrida presidencial desse ano, né, trouxeram novas especulações, né, porque se volta agora também para quais impactos a vitória da Kamala Harris pode trazer para o mercado. Afinal de contas, a eleição presidencial norte-americana se tornou bem mais competitiva, né? Caso Trump vença, o tal do Trump Trade, né, que está se especulando, o segundo mandato do ex-presidente pode trazer impactos para a inflação, gastos ao consumidor, política monetária e o crescente déficit fiscal daquele país, né? O ex-presidente, ele repete várias vezes que vai acabar com o pesadelo da inflação. É essa frase que ele usa. Mas se ele mantiver a política fiscal do seu primeiro mandato, né, a indicação é de que vai haver aumento de preços e não redução. As suas declarações mostram que deverão ocorrer fortes impactos na política comercial, principalmente impondo novas tarifas, o que, em tese, vai beneficiar empresas locais, né, empresas norte-americanas. Por outro lado, o seu retorno à Casa Branca pode significar menos regulamentação, trazendo um potencial favorecimento para setores altamente regulamentados, né, como bancos e o setor de energia. Isso é um nítido incentivo à produção de combustíveis fósseis, a despeito de, nós estamos cansados de falar, né, de todas as consequências climáticas que podem ser trazidas. Ultimamente, o candidato tem até falado bem de criptomoedas, isso tem trazido, né, Michele e Donato, um efeito aí de aumento de preços para bitcoins e essas moedas. Mas muitos analistas acreditam que o latido é maior do que a mordida que vai acontecer. Por outro lado, nós também temos que, a partir de agora, né, passar a verificar o que acontece com uma possível vitória da candidata democrata, né, que iria na direção de uma agenda de regras financeiras mais rígidas, seguindo a própria política praticada pelo presidente Biden até agora. Obviamente, isso é algo indesejado pelos bancos, pelos criptoativos e outros participantes de mercado, né? E essa visão de que a coisa vai ser mais difícil para o setor financeiro, etc., com mais regulamentação, vem também pela atuação da Kamala Harris como procuradora-geral da Califórnia e como senadora, porque isso, o que ela fez nessa época, confirma o temor por parte das instituições financeiras, porque ela foi muito dura na postura contra os grandes bancos, né? Bom, o fato, né, Michele e Nonato, que as apostas estão sendo feitas, mas conforme o desfecho das urnas em 5 de novembro próximo, nós podemos sentir aqui nos trópicos duras consequências, viu? Sobre um possível comando, né, de Trump, devemos ter mais protecionismo e definitivamente não vai haver um ênfase voltado para a América Latina, né? As coisas tendem a ficar mais duras para a gente em relação à política instalada por Trump.
Já no caso de uma vitória da Kamala Harris, há uma tendência de realização de mais acordos multilaterais, potencialmente beneficiando o Brasil através de mercados mais abertos. O fato é que os dois candidatos têm visões muito distintas sobre temas muito importantes como as questões climáticas, direitos humanos, imigração, inclusão social e outros temas. Nós temos que entender que, conforme o resultado dessa eleição em novembro nos Estados Unidos, nós podemos sim sofrer influências graves aqui, porque vão trazer potenciais, vão afetar, né, na verdade, a estabilidade econômica global, e as economias emergentes podem sentir bastante como o Brasil. Mas agora nós temos um fato novo, né, Michele Nonato, agora vindo desse final de semana, não é verdade? Que pode também nos afetar aqui, que é a eleição, ou eleição, nem sei qual o nome mais adequado que a gente pode usar para esse caso aí da Venezuela, né? Vamos falar a recondução do Maduro ao cargo. Boa. Eu tenho talvez uma opinião mais dura, né? Porque uma recondução de um ditador, eu não sei se é uma recondução, eu acho que é uma autorrecondução. Autorrecondução, né? Que pode afetar aqui, infelizmente, né, da América do Sul, só a Bolívia, né, está falando favorável a ele, Havana, né, além, obviamente, das potências China e Rússia. O restante dos países estão todos alertas contra essa situação, né. Isso, o agrupamento é muito nítido, né, professor? Quem está pró-Maduro e quem está contrário nesse momento. Muito obrigado, professor Fábio Galo, pela aula de hoje, e até semana que vem. Obrigado, Nonato, Michele, a todos, e até a semana que vem. Valeu, professor. Como é bom a gente ter alguém que saiba explicar, né, caso aí do professor Fábio Galo, pra gente entender que quando a gente fala da eleição americana que mexe com o mundo, são esses pontos aí que o professor trouxe aqui pra gente de uma maneira muito clara na programação da Nova Brasil.